Existe uma porta que Eckhart Tolle nunca abriu completamente em público. Uma porta que seus editores imploraram para que permanecesse fechada. Uma verdade que ele sussurrou apenas uma vez em uma entrevista que evaporou da internet no dia seguinte. Você já se perguntou por que todos os livros de Eckhart Tolle falam sobre o presente, sobre aceitar o que é, sobre a rendição, mas nunca revelam o que ele realmente descobriu naqueles 2 anos de abismo existencial? O que vou compartilhar com você hoje não está em O Poder do Agora, não está em Uma Nova Terra, e definitivamente não está nas palestras que ele dá ao redor do mundo, porque existe uma diferença entre o que ele ensina e o que ele viveu. Por uma década inteira, essa verdade ficou guardada, protegida, como se fosse perigosa demais para ser completamente revelada. E talvez ela realmente seja. Mas hoje, essa porta vai se abrir. Você sabe aquela sensação quando está lendo O Poder do Agora e chega em uma parte onde parece que ele vai dizer algo profundo, mas então desvia, como se estivesse segurando algo? Não é sua imaginação. Em 1997, 3 anos antes do lançamento do seu primeiro livro, Eckhart Tolle deu uma entrevista para uma pequena revista espiritual canadense, A Luz Interior. Circulação de apenas 1000 cópias. A entrevista nunca foi republicada. O arquivo original desapareceu, mas alguém guardou uma cópia. E nessa entrevista, Eckhart fala sobre algo que ele chama de a descoberta que não pode ser ensinada. Algo que aconteceu com ele no 2º ano da sua transformação. Algo que mudou não apenas como ele via a vida, mas como ele via a própria realidade. Ele disse textualmente: existe um limiar dentro do limiar, e esse limiar não é para todos. A jornalista perguntou o que ele queria dizer. Houve uma pausa de quase 30 segundos na gravação. Depois, a voz de Eckhart, muito baixa, quase um sussurro. Algumas verdades só podem ser vividas na solidão completa, porque se você as compartilha, elas param de funcionar. 3 semanas depois dessa entrevista, o advogado de Eckhart entrou em contato com a revista. A entrevista não poderia mais circular. Questões legais, direitos autorais. A versão oficial foi que Eckhart havia se expressado mal, que suas palavras foram tiradas de contexto. Mas a pessoa que guardou a cópia, ela me procurou. E o que descobri vai mudar tudo que você pensa sobre despertar espiritual. Porque Eckhart Tolle não experimentou apenas uma transformação. Ele experimentou 2. E a segunda é a que ele nunca falou publicamente. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu naquela noite de 1977, quando Eckhart tinha 29 anos. Todo mundo conhece a versão oficial. Depressão profunda, pensamentos suicidas. E então, de repente, uma voz interna dizendo: resista a nada. A transformação instantânea, o despertar. Mas essa é apenas a primeira camada da história. O que ninguém sabe é que Eckhart não voltou ao mundo imediatamente. Ele passou 2 anos inteiros em um estado que ele mesmo descreveu como estar morto, ainda vivo. 2 anos onde ele não era mais a pessoa antiga, mas também não era ainda a pessoa que se tornaria. E foi durante esses 2 anos que aconteceu a segunda transformação. A descoberta que ele nunca ousou ensinar completamente. Em 1978, 1 ano depois da primeira experiência, Eckhart estava caminhando por um jardim secreto em Londres. Era início da manhã, por volta das 6 horas. O jardim estava vazio. Ele costumava fazer essa caminhada todos os dias, como parte do processo de se reconectar com o mundo físico. E então algo aconteceu que ele descreveu na entrevista perdida como o momento em que o véu se rasgou completamente. Ele parou de caminhar, não por escolha,
Algo o forçou a parar. E nesse momento de pausa forçada, ele percebeu algo que nenhum dos seus livros menciona. Ele percebeu que estava sendo observado, não por uma pessoa, não por uma presença espiritual, mas por algo que ele chamou de a grande consciência. E essa consciência, ela estava esperando. Esperando que Eckhart descobrisse o que ele realmente era. Não apenas um ser presente, não apenas alguém que havia transcendido o ego, mas algo muito mais perturbador. Na entrevista ele disse: naquele momento eu entendi que tudo o que pensamos sobre despertar espiritual é apenas o começo. Existe um nível além do presente, um lugar onde até mesmo o contemplador é observado. A jornalista perguntou se ele podia explicar melhor. E a resposta de Eckhart foi: imagine que você descobriu que não é apenas um ator em uma peça. Você descobriu que também não é o diretor da peça. E então, você descobre que nem mesmo é o teatro. Você é aquilo que está assistindo o teatro. Mas aqui vem a parte que ele nunca, jamais mencionou em público novamente. Ele disse que nesse estado, ele podia ver através das outras pessoas. Não ler mentes, não adivinhar pensamentos, mas literalmente ver através da ilusão do ego de uma forma que era quase invasiva. Ele podia ver as camadas de medo, de dor, de condicionamento em qualquer pessoa que olhasse. Podia ver exatamente onde cada pessoa estava presa. Podia ver o caminho exato que ela precisaria percorrer para se libertar. E por 3 meses, Eckhart viveu nesse estado. 3 meses vendo através de todas as máscaras humanas. 3 meses percebendo que a maior parte das pessoas nem sequer suspeitava do que realmente eram. 3 meses observando a dança inconsciente da humanidade como se fosse um experimento. Foi o período mais solitário da sua vida, porque quando você pode ver através das pessoas, você percebe que quase ninguém está realmente ali. Quase todo mundo está vivendo uma vida que não é sua, seguindo roteiros que nem sabem que existem, reagindo a medos que nem sabem que têm. E a parte mais perturbadora, Eckhart percebeu que ele mesmo era capaz de manipular essa percepção. Com um olhar, ele conseguia despertar insights profundos em uma pessoa. Com algumas palavras certas, conseguia desmontar completamente o sistema de crenças de alguém. Com sua simples presença, conseguia fazer pessoas questionarem toda a sua realidade. E isso o aterrorizou. Na entrevista perdida, ele confessou: por 3 meses, eu me senti como um mestre entre aprendizes. E entendi que esse era o maior perigo do despertar. Não é a iluminação que é perigosa, é o poder que vem com ela. Foi quando ele tomou uma decisão que mudaria todo o seu ensinamento futuro. Ele escolheu esquecer. Não completamente. Mas ele conscientemente decidiu fechar aquela porta de percepção. Decidiu voltar para um nível de consciência que ainda era expandido, mas que não era onisciente. Ele escolheu ser Eckhart Tolle, o professor, em vez de ser aquilo que ele havia se tornado por 3 meses. E por quê? Porque ele percebeu algo que poucos mestres espirituais admitem publicamente. A verdadeira iluminação não é compatível com a vida humana normal quando você realmente desperta para o que você é, quando você realmente enxerga através da ilusão, você para de ser humano da forma como entendemos humanidade. Você se torna algo diferente, algo que observa a experiência humana de fora, algo que pode participar na vida, mas nunca mais pode acreditar nela da mesma forma. E Eckhart percebeu que se ele ensinasse isso, se ele compartilhasse essa verdade completa, a maior parte das pessoas não conseguiria lidar. Então ele criou uma versão, digamos, suavizada. Uma versão que fala sobre presença, sobre aceitar o momento presente, sobre transcender o ego. Uma versão que é transformadora, mas que ainda permite às pessoas permanecerem funcionalmente humanas.
uma versão que é verdadeira, mas não completamente verdadeira. E por 10 anos, essa foi a versão que o mundo conheceu. Mas existe um véu nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Um véu que leva ao que ele realmente descobriu. Um véu que ele deixou entreaberto para aqueles que estão prontos para ver o que está do outro lado. E hoje, esse véu vai se abrir completamente, porque existe um grupo de pessoas neste planeta que não quer a versão suavizada. Existe um grupo de pessoas que está pronto para a verdade completa, mesmo que ela seja desconfortável. Você já sentiu isso, não sentiu? Lendo O Poder do Agora, assistindo suas palestras, praticando a presença, você já sentiu que havia algo a mais, algo que ele não estava dizendo, algo mais profundo, mais radical, mais definitivo, como se Eckhart estivesse te dando as ferramentas para chegar a um lugar, mas não te contando exatamente onde esse lugar era. Bem, o lugar é aqui, o lugar onde você descobre que tudo o que você pensa sobre espiritualidade é apenas o primeiro degrau de uma escada muito, muito longa. O lugar onde você entende que despertar não é sobre se sentir bem, não é sobre paz, não é sobre felicidade. Despertar é sobre ver. E quando você realmente vê, tudo muda. Sua família muda, seus relacionamentos mudam, sua razão de estar vivo muda. Porque você percebe que estava vivendo em uma simulação. E agora você está acordando dentro dessa simulação. E a pergunta se torna: o que você faz quando percebe que quase todo mundo ao seu redor ainda está dormindo? Essa é a pergunta que Eckhart Tolle enfrentou. E a resposta que ele encontrou é a verdade que ele guardou por uma década. Mas antes de eu revelar essa verdade, preciso que você entenda algo. O que vou compartilhar com você agora não pode ser não ouvido. É como descobrir que você é adotado aos 40 anos. Ou como perceber que sua profissão inteira é baseada em uma mentira. Ou como acordar e descobrir que os últimos 10 anos foram um sonho. Uma vez que você souber, você não poderá fingir que não sabe. Então eu vou fazer uma pausa aqui. E você vai decidir. Você quer continuar vivendo com a versão confortável dos ensinamentos de Eckhart Tolle? A versão que fala sobre presença e aceitação e que te permite manter sua vida, basicamente, como ela é? Ou você quer atravessar o véu que ele deixou entreaberto? O véu para o que ele realmente descobriu naqueles 3 meses de 1978. Para a verdade que ele considerou perigosa demais para ensinar abertamente? O véu para aquilo que você realmente é. Porque uma vez que você cruzar esse véu, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. E talvez sua vida nunca mais seja a mesma. A escolha é sua. Mas se você escolheu continuar, eu vou te mostrar exatamente o que Eckhart viu quando olhou através do véu da realidade. E por que ele decidiu que essa visão era poderosa demais, perigosa demais para ser compartilhada com o mundo. Até que agora, você escolheu continuar. Então vamos abrir esse véu completamente. Durante aqueles 3 meses de 1978, Eckhart Tolle descobriu algo que mudou sua compreensão não apenas sobre despertar espiritual, mas sobre a própria natureza da realidade humana. Ele descobriu que existem camadas de consciência que a maior parte dos já é uma vista completamente diferente. Já é transformador. Mas durante aqueles 3 meses, Eckhart subiu até o 50º andar, e de lá ele podia ver tudo. O primeiro insight que ele teve, e que nunca ensinou publicamente, foi sobre o que ele chamou de os 3 níveis de sonho. A maior parte das pessoas acredita que existe acordado e dormindo, consciente e inconsciente, presente e não presente. Mas Eckhart descobriu que isso é uma simplificação drástica. Na verdade, existem 3 níveis de sonho que operam simultaneamente na experiência humana. O primeiro nível
é o que você normalmente chama de sonho noturno, quando você está literalmente dormindo. O segundo nível é o que você normalmente chama de estar acordado, mas Eckhart descobriu que esse acordado ainda é um tipo de sonho. Um sonho compartilhado, onde todos concordam que certas coisas são reais. E o terceiro nível. O terceiro nível é aquilo que você realmente é quando não está sonhando nenhum dos dois primeiros sonhos. E aqui está a parte que aterrorizou Eckhart Tolle. Durante aqueles 3 meses, ele passou a maior parte do tempo no terceiro nível. E do terceiro nível, você pode ver que quase toda a humanidade está presa nos 2 primeiros níveis de sonho. Você pode ver que as pessoas não estão realmente vivendo suas vidas. Elas estão interpretando personagens em uma peça que elas nem sabem que é uma peça. Você pode ver que quase todos os problemas humanos, relacionamentos, trabalho, dinheiro, saúde, propósito de vida, são problemas que só existem dentro do sonho. São problemas criados pela própria estrutura da ilusão. E mais perturbador ainda, você pode ver exatamente como ajudar cada pessoa a despertar. Pode ver as palavras exatas que despertariam alguém. Pode ver os gatilhos exatos que quebrariam a ilusão de alguém. Mas também pode ver que a maior parte das pessoas não quer despertar. Não realmente. Elas querem se sentir melhor dentro do sonho. Elas querem resolver os problemas do sonho. Elas querem ser felizes dentro da ilusão, mas elas não querem acordar do sonho. Porque acordar do sonho significa perceber que quase tudo em que você baseou sua identidade é uma construção mental. Seu nome, sua profissão, sua nacionalidade, seus relacionamentos, seus objetivos, seus medos, tudo isso são elementos de um sonho. E quando você acorda desse sonho, você percebe que você é aquilo que está observando todos esses elementos. Você é o espaço no qual o sonho acontece. Mas aqui está o problema que Eckhart Tolle enfrentou. Quando você está nesse estado de clareza absoluta, quando você consegue ver através de todas as ilusões, você se torna capaz de coisas que são quase sobrenaturais. Não truques de mágica, não poderes psíquicos, mas você se torna capaz de influenciar a realidade das pessoas de formas quase irresistíveis. Durante aqueles 3 meses, Eckhart Tolle descobriu que ele podia, com um olhar de certa forma, fazer uma pessoa questionar completamente sua carreira. Com algumas palavras específicas, fazer alguém perceber que estava vivendo a vida que outros esperavam dela, e não a sua própria vida. Com sua presença, criar um campo de possibilidade ao seu redor, onde as pessoas começavam a despertar espontaneamente. E isso o assustou profundamente, porque ele percebeu que esse poder podia ser usado de 2 formas: para realmente ajudar as pessoas a despertar, ou para manipulá-las de formas que elas nem perceberiam. Na entrevista perdida, ele disse textualmente: "Foi quando entendi que todo guru que abusa de seu poder provavelmente passou por essa mesma experiência e escolheu o lado escuro dela." Eckhart Tolle percebeu que existia uma linha muito fina entre ser um verdadeiro mestre espiritual e ser um manipulador espiritual, e a diferença não estava no nível de consciência. A diferença estava na intenção. Foi quando ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele escolheu descer. Não voltar completamente para o primeiro andar, mas descer do 50º andar para algo em torno do 15º andar. Um nível que ainda era profundamente transformador. Um nível que ainda podia ajudar milhões de pessoas, mas um nível que não era onisciente. Um nível que ainda permitia às pessoas manter sua dignidade, sua autonomia, seu processo de despertar natural. E foi desse 15º andar que nasceram todos os ensinamentos públicos de Eckhart Tolle.
O poder do agora foi escrito do 15º andar. Uma nova terra foi escrito do 15º andar. Todas as palestras, todos os workshops, todos os ensinamentos, 15º andar. Poderosos, transformadores, verdadeiros, mas não completos. Porque existe uma diferença entre ensinar alguém a estar presente e mostrar para alguém que ela nunca esteve ausente. Existe uma diferença entre ensinar alguém a aceitar o momento presente e revelar que não existe passado nem futuro. Existe uma diferença entre ensinar alguém a transcender o ego e mostrar que o ego nunca existiu. E essas diferenças são enormes. Agora, você pode estar se perguntando, se Eckhart Tolle guardou essa verdade por tanto tempo, por que ela está sendo revelada agora? A resposta é simples. Porque chegou a hora. Durante os últimos 10 anos, algo mudou no planeta. Mais e mais pessoas começaram a despertar espontaneamente. Mais e mais pessoas começaram a questionar não apenas suas vidas pessoais, mas a própria natureza da realidade. E essas pessoas, elas chegaram no 10º andar dos ensinamentos de Eckhart Tolle e perceberam que havia algo mais. Elas sentiram a porta entreaberta e começaram a empurrar. Então a pergunta agora é: você está pronto para subir do 10º andar para o 15º, do 15º para o 20º e, eventualmente, para o 50º? Porque o que vou te ensinar agora não é teoria, é prática. É exatamente como acessar esses níveis mais profundos de consciência. É como ver através dos 3 níveis de sonho. É como se tornar aquilo que Eckhart Tolle se tornou durante aqueles 3 meses. Mas com sabedoria, com responsabilidade, com amor. Primeiro, você precisa entender que tudo começa com uma pergunta. Não quem sou eu. Essa pergunta ainda pressupõe que existe alguém para ser alguma coisa. A pergunta real é: o que está observando a pergunta quem sou eu? Pare por um momento. Literalmente pare e observe. Existe uma pergunta na sua mente agora. Quem sou eu ou o que sou eu ou qualquer variação. Mas existe algo observando essa pergunta. O que é esse algo? Não tente responder intelectualmente. Apenas observe. Sinta. Existe uma qualidade de consciência que está ciente da pergunta, mas que não é a pergunta. Essa qualidade, esse é o primeiro vislumbre do 3º nível. Agora, a maior parte das pessoas para por aqui. Elas identificam essa consciência observadora e pensam: ah, encontrei, eu sou essa consciência. Mas isso ainda é 2º nível. Porque ainda existe um eu que é algo. Para acessar o 3º nível, você precisa fazer a próxima pergunta. O que está ciente de que existe consciência observando? E aqui aqui as coisas ficam interessantes. Porque quando você realmente investiga isso, você descobre que não há resposta. Não há algo que está ciente da consciência. Há apenas estar ciente. Não um observador observando, apenas observação acontecendo. Não uma consciência sendo consciente, apenas consciência sendo. E quando você permanece nessa não resposta, quando você deixa de tentar entender e simplesmente permanece no mistério, algo se abre. Uma porta que você nem sabia que existia. E do outro lado dessa porta, você descobre que você nunca foi uma pessoa tendo uma experiência espiritual. Você sempre foi consciência tendo uma experiência humana. E que consciência, ela não está limitada ao seu corpo. Ela não está limitada à sua mente. Ela não está limitada ao que você pensa que é sua vida. Ela é o espaço no qual tudo acontece. E quando você realmente se reconhece como esse espaço, tudo muda. As pessoas ao seu redor começam a mudar. Não porque você está fazendo algo diferente, mas porque sua própria presença se torna um lembrete para elas do que elas realmente são. Seus relacionamentos mudam.
Não porque você está se comportando diferente, mas porque você para de reagir a partir do medo, da carência, da necessidade. Seu trabalho muda, não necessariamente o que você faz, mas por que você faz e como você faz. E sua razão de estar vivo. Ela se torna cristalina. Você está aqui para ser um portal através do qual a consciência pode se reconhecer em formas aparentemente separadas. Você está aqui para ser um lembrete vivo de que separação é uma ilusão. Você está aqui para ajudar outros a atravessar a mesma porta que você atravessou. Mas, e aqui está a sabedoria que Eckhart Tolle aprendeu da forma difícil. Você faz isso não forçando, não manipulando, não evangelizando. Você faz isso simplesmente sendo o que você é e permitindo que a sua simples presença seja um convite silencioso, profundo, um convite para que outros se recordem do que eles também são. Este é o verdadeiro ensinamento de Eckhart Tolle. Não se trata de estar presente para melhorar a sua vida. Não é sobre aceitar o momento presente para encontrar a paz. Não é transcender o ego para se tornar alguém especial, mas sim reconhecer-se como o espaço onde presença, aceitação e transcendência se encontram. E então, simplesmente ser esse espaço, sem esforço, sem método, sem prática, apenas sendo e permitindo que esse ser se expresse através da forma humana que você acredita ser. Esta é a verdade que ficou guardada por uma década, um segredo, um véu. Esta é a porta que Eckhart deixou entreaberta, uma fresta para um mistério. Esta é a descoberta que ele considerou perigosa demais para ensinar abertamente. Porque quando você realmente entende isso, quando você realmente vive isso, você percebe que nunca houve nada para despertar. Você sempre esteve desperto. Você apenas esqueceu e então lembrou. E agora, você pode ajudar outros a lembrar também. Não através de ensinamentos, não através de métodos, mas simplesmente sendo aquilo que você sempre foi. Consciência, presença, amor, disfarçados de ser humano. E essa é a verdadeira revolução espiritual. Não mudar o mundo, mas ser o espaço no qual o mundo pode mudar naturalmente. Ser a porta através da qual outros podem atravessar. Ser o lembrete vivo de que tudo o que buscamos, já somos. Esta é a verdade que Eckhart Tolle descobriu naqueles 3 meses silenciosos de 1978. Um período de profunda introspecção, num lugar sagrado, quase escondido. Esta é a verdade que ele escolheu compartilhar apenas parcialmente. E esta é a verdade que agora está disponível para você. O véu se abriu, o segredo foi revelado. O convite está feito. A única pergunta que resta é: você vai atravessar? Você vai se deixar conduzir por essa epifania? Você vai encarar a sua própria verdade? A passagem está aberta. A decisão é sua.